Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Abra ela no livro de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler uma passagem pequena, curta. Está em Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Alguns dias atrás eu vinha trabalhando com um texto das Escrituras no meu coração, orando e já meditando, escrevendo, enfim, algumas coisas. Mas durante essa semana Deus me direcionou para outra coisa e eu quero então compartilhar baseado nesse texto de Marcos capítulo 6, os versículos de 7 a 13, o tema, obrigado Silvio, o tema da nossa palavra, da nossa reflexão, da nossa meditação é missão possível. Tem gente que gosta da missão impossível, né? E a gente sabe que os impossíveis pertencem, né, a Deus, o nosso Senhor, mas o tema que me veio ao coração é esse, missão possível, e nós não precisamos de ninguém, nenhuma estrela, ninguém superdotado para caminhar nessa missão possível, conforme a gente vai ver nesses versículos. Diz assim a palavra registrada por Marcos e falada aqui, ministrada por Jesus, né? Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali, de Nazaré, tá? Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala, sei lá, o que mais? Um outro termo aí, um cajado, pronto, somente uma bengala, um cajado para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro, deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Não vai pensar que eles deveriam calçar sandália e não tênis para não correr, porque não tinha tênis, tá? Era sandálias mesmo para não ir descalço. E disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Amém? Até aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento, Deus, onde a gente se alimenta, ó Deus, dessa verdade, ó Deus, que não só nos fortalece, mas nos santifica e nos liberta. Obrigado, Senhor. Pai, que a nossa mente esteja cativa, que a nossa mente esteja agora focada, concentrada no Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Teu Espírito quer, Deus, entregar a cada um de nós. Senhor, afugenta todo pensamento invasivo, em nome de Jesus, toda distração, Senhor, ó Deus, toda inquietação, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos agora nos assentar à Tua mesa e sermos alimentados pelo Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra de Deus, irmãos, é sempre, sempre, sempre maravilhosa. Correndo com os nossos olhos sobre esses versículos, a gente percebe alguns temas ou alguns assuntos que são colocados ali nas entrelinhas e que poderia levar a gente a pensar sobre cada um deles dentro dessa passagem. Como, por exemplo, a gente leu aqui rápido, às vezes alguém não observa, mas esse texto fala um pouco da experiência de arrependimento, fala sobre autoridade, esse texto fala sobre demônios, esse texto aborda sobre dinheiro, recursos, sobre fé, sobre o ministério, o serviço de cada um dos discípulos.
Essa passagem nos ensina coisas acerca do que mais? De dependência de Deus, de cura, de expulsão de demônios. É uma passagem que trata sobre trabalho de equipe, sobre parceria, sobre sinergia, sobre total rendição e dependência a Deus. E é impressionante a riqueza das Escrituras. É um texto pequenininho, 6, 7 versículos, que pode nos brindar com lições de vida muito importantes. Muito importantes. Então eu quero convidar você nessa noite para entrar comigo um pouquinho nessa história. É uma história rápida e eu quero contá-la com as minhas palavras de uma forma um pouquinho diferente, porque eu quero lembrar você do que estava acontecendo antes. Jesus, no capítulo anterior, inclusive eu preguei sobre uma parte desse capítulo anterior, ele vinha de uma experiência com os discípulos de libertar um homem numa região onde aquele homem era uma figura turística, e era uma situação deprimente, triste dele. Ele vivia debaixo de domínio de legiões de demônios. Jesus vai naquele lugar, expulsa aqueles espíritos malignos, e dali ele sai, entra numa outra região, se depara com um líder judeu religioso chamado Jairo, desesperado porque tinha uma filha de 12 anos e que estava prestes a morrer. E então ele chega, dá atenção a Jairo e vai com a companhia apostólica, com os discípulos, com a equipe dele até a casa de Jairo, mas antes ele cruza com aquela mulher da qual nós compartilhamos na última ministração, que por uma questão de fé, de tanto tempo de sofrimento, ela vai até Jesus. Enfim, Jesus passa naquele lugar, aquela mulher toca Jesus nas orlas das vestes dele, é curada. E na sequência Jesus consegue, apesar de ele já estar indo para a casa de Jairo, ele consegue chegar até a casa de Jairo. E o texto no capítulo anterior mostra que ele ressuscita uma criança. Então, num capítulo, Marcos faz um registro que, num espaço de não muitos dias, talvez de algumas horas, eu não sei, o texto não relata, Jesus expulsa uma legião de demônio, cura uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e estava empobrecida porque gastou tudo que tinha, e vai até uma família desesperada, e então toca uma criança que também tinha 12 anos de idade, e aquela criança ressuscita. Logo mais Jesus sai daquele local e vai para a cidade, não a cidade onde ele nasceu, mas a cidade onde ele havia sido criado, chamada Nazaré, e ele tem uma decepção profunda, porque ele chega em Nazaré, onde todo mundo conhecia ele, sabia que ele era filho de José, de Maria, conhecia os irmãos dele, e infelizmente chega naquele lugar e ele se decepciona, porque há uma resistência muito grande, a ponto de o texto dizer que Jesus fala assim: o povo aqui é cheio de incredulidade, eu não posso fazer tudo o que eu gostaria, porque essas pessoas não acreditam em mim. Infelizmente, elas, por serem familiarizadas com a minha família, com meus irmãos, elas transferiram algumas coisas para a minha vida, e elas então não acreditam em mim, não sabem quem eu sou, e mesmo fazendo tantas coisas, eles não me reconhecem. E Jesus sai, enfrenta aquela decepção, é rejeitado em Nazaré, e aí ele sai para fazer uma caminhada com os discípulos entre vários povoados. Mas pela misericórdia de Deus, mesmo em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus faz ali alguns milagres e algumas curas, mesmo no meio da incredulidade. Eu acredito que ele ou fez independente de, ou apesar de, da incredulidade, ou talvez tinha de fato algumas pessoas ali com a fé ali meio apagada, mas que esperava alguma coisa da parte do Senhor, e ele faz alguns milagres e algumas curas. E aí então começa esse texto que a gente leu. Jesus chama os discípulos, e os chama e os envia para uma missão possível. Não era uma missão de outro mundo, era uma missão do reino de Deus, mas era uma missão para os discípulos. Era uma missão para aqueles que creem, e não para os incrédulos. E aí o texto diz que Jesus separa 6 duplas, eram 12 apóstolos. Ele forma 6 duplas, provavelmente esses homens estavam com uma expectativa muito grande de eles vivenciarem algumas coisas, conforme Jesus vivia e mostrava para eles. E eles saem com autoridade e com poder de Deus e vão enfrentar toda a oposição maligna, né? Como diz ali no começo,
Ele enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. E a impressão que eu tenho aqui, que o evangelista Marcos nos dá, é que aquela missão era uma missão de treinamento, era uma missão de caráter de urgência, não era uma missão para muito tempo, mas era extremamente importante. E antes de eles partirem, aí Jesus faz aquelas colocações que são as instruções que a gente ouviu há pouco enquanto a gente lia a palavra do Senhor. Apenas a título de lembrança, Jesus diz para eles, está aí no texto que você leu: não levem alimentos, não levem dinheiro, não levem roupas extras, fiquem na casa que receber vocês, e só saiam dessa casa na hora que vocês saírem daquela cidade. Caso vocês passem por algum lugar ou alguma família, alguém que não os receba, não queira ouvi-los, não tem problema. Caso vocês sejam rejeitados, vão embora, saiam dali, expulsem demônios, preguem o evangelho, curem os doentes. E essas foram as instruções de Jesus. Não era uma relação, uma lista extensa, exaustiva, cansativa, era pontual. Jesus mandou esses homens para uma missão possível para atingir alguns objetivos. E a partir daqui, dessas instruções, me vieram duas questões ao coração, que brota no coração normalmente da gente quando a gente lê um texto como esse aí, que nos despertam curiosidade. Por exemplo, por que Jesus queria que eles levassem só o básico? Por que pouquíssimas coisas? Por que não dinheiro? Por que não uma roupinha extra? Por que não um alimento, uma barrinha energética para o caminho? Ou o que será que essas instruções de Jesus aos discípulos podem ensinar para mim e para você acerca da missão recebida? Na linguagem militar, missão dada é missão cumprida. Na linguagem de Jesus, eu acredito que também é assim. Missão dada é missão cumprida. E aí então, meditando nessa passagem, me reunindo com meus irmãos da célula que eu participo de dois grupos, 2 células toda semana. É uma bênção, bem diferente, mas Jesus está em todo o tempo no meio da gente. E, enfim, eu cheguei a algumas conclusões e abro um parênteses aqui que eles me ajudaram. Eu falei que ia avisar. Enquanto nós estávamos na célula, no momento de compartilhamento, de edificação, Maurício estava compartilhando a palavra ali de uma forma preciosa, objetiva, como ele sempre faz. E aí cada um começou a compartilhar sobre esse texto. Nós estamos lendo numa das células que eu participo, aliás, nas duas, o livro de Marcos de carreirinha, assim, passagem atrás de passagem. Eles começaram a falar, a ministrar, e eu comecei a olhar e a ouvir, deixava todo mundo falar, evidentemente eu não queria falar. Enquanto eles falavam, Deus ia falando no meu coração, e eu ia anotando algumas coisas. E aí eu brinquei no final, falei assim: rapaz, essa edificação de hoje dá uma pregação, certo, Paulo, não foi? E é isso aí, eu não sabia que daria realmente. Mas foi uma bênção a edificação na nossa célula. E ali Deus trouxe essas coisas ao meu coração. Primeira conclusão, aquela viagem ou aquela missão, vamos colocar assim, aquela missão possível, era uma missão espiritual. Me acompanha aqui, não era uma missão política, não era para tratar de assuntos de negócios, não era uma viagem turística contemplativa, era uma missão de fato espiritual. Jesus vinha caminhando com os discípulos, ensinando os discípulos acerca das coisas do reino de Deus, como um cidadão do reino vive, como um cidadão do reino se relaciona com as pessoas, o que a gente faz enquanto a gente serve o Senhor. Então era uma missão espiritual, era uma pequena viagem missionária, e em qualquer missão que é espiritual e que é de curto prazo, a gente tem que entender que a gente não pode carregar muitas coisas.
De fato, a gente não pode nem deve, porque muitas coisas seriam desnecessárias. Só seria peso para a viagem. Só seria preocupação. Então era uma missão espiritual de caráter urgente, breve, e que haveria de ser feita, vamos dizer assim, com poucas coisas. E eu lembro que a primeira experiência que eu tive de sair da minha casa para uma missão foi em 1990. Eu saí, né, da minha casa, daquela realidade que cada um de nós temos, né? Cada um tem o seu quarto, a sua cama, o seu armário, as suas coisas, os seus sapatos, suas roupas. Eu saí daquilo e joguei tudo dentro de uma mochila dessas que a gente vê os mochileiros carregarem, grandona, que cabia assim, pegava minhas costas inteiras, e mais uma mochila pequenininha que eu botei na parte da frente do peito, e saí e eu falei, ali, isso é tudo que eu preciso para esse tempo. E o engraçado é que ninguém tinha me dito exatamente o que eu tinha que levar, mas foi assim, levei poucas coisas. Quando eu cheguei lá no local, não tinha armário, não tinha nada, era um supermercado velho, desativado, numa cidade que não tinha nem asfalto. Aí eu fui atrás do meu armário, num colégio público, peguei tijolo, madeira e fui fazendo tijolo, madeira, tijolo, prateleira, fiz umas 5 prateleiras, botei minhas coisas, um balde pequenininho, bem pequenininho, um tênis, um chinelo e um sapato, uma caixa de sabão em pó, uma escova, um tanque para 40 pessoas, por 1 hora por dia para lavar a roupa. Eu lembro que a minha mãe, quando eu voltei dessa missão, minha mãe me viu gordinho, e eu estava bem gordinho. Acho que foi a fase que eu estive mais gordinho quando eu era jovem. Acho que agora eu estou bem mais pesado, só que já em outro momento, né? E foi uma bênção. Eu estava gordinho, porque Deus cuidava de mim. Assim como minha mãe cuidava. Mas era uma coisa espiritual, não tinha explicação. Como os amigos de Daniel e Daniel lá na corte comendo só verdura e ficou mais coradinho do que todos que comiam das iguarias do rei. Eu lembro quando eu fui para o Chile, morei 6 meses lá para fazer um estágio no meu seminário teológico, a mesma coisa. Uma bolsa grandona, uma mochila de peito, 6 meses. Dava e sobrava, e eu repetia muitas vezes as mesmas roupas, e me sentia muito bem. E Deus cuidava, cada passo, cada viagem, cada ida para as áreas rurais, para a capital do Chile, para o sul do Chile, cada viagem. Tive uma experiência meio difícil, sofri um acidente num ônibus em viagem, em cima de uma ponte, mas Deus estava lá cuidando e protegendo. Fortaleza, aí já foi mais coisas. Mas mesmo quando a gente saiu para aquela viagem que a gente não sabia quanto tempo ia durar, vendemos tudo que nós tínhamos. Levamos os livros, as roupas, poucas coisas, crendo que Deus ia cuidar. E assim, uma viagem missionária, espiritual, o foco é espiritual, o objetivo é espiritual. Não tem nada a ver com como eu vou me apresentar, que tipo de... né? Não é isso. Eu vou para servir ao Senhor. E lógico, dependendo para onde você vai, o que você vai fazer, você tem que também ir com as coisas adequadas. Mas foi assim com aqueles homens. Jesus queria que eles entendessem que era esse o objetivo era espiritual. Por isso deu essas instruções e falou, levem o básico. Mas a outra conclusão que eu cheguei é que era uma missão objetiva e representativa. Porque a autoridade e o poder que Jesus delega, entrega para eles, não era deles, era de Jesus, e estava com eles para que eles fizessem aquilo que Jesus havia dito. A finalidade daquela autoridade, daquele poder, era expulsar demônios, levar saúde à alma e ao corpo daquelas pessoas e pregar o Evangelho. Não era para outra coisa, não era para exibicionismo. E eles deveriam agir como Jesus agiria. E Jesus era muito discreto em alguns momentos da sua vida, e em outros momentos ele deixou que a coisa tomasse uma proporção bem grande. Mas isso sendo ele Jesus, a fonte da autoridade e do poder, o Deus que se fez carne, ainda assim, ele não queria se projetar, ele veio para fazer a vontade do Pai, falar o que o Pai havia ensinado para ele.
Era uma viagem e uma missão objetiva. Não percam tempo. O que vocês precisam estar sensíveis é isso. Há alguém no caminho de vocês, atormentado, oprimido, possuído, é a essa pessoa que você precisa ir. Há alguém enfermo, há alguém abatido, há alguém prostrado, há alguém querendo tirar sua própria vida, é a esse que você tem que ir e levar saúde. Há alguém sedento pela vida eterna, há alguém em crise existencial, há alguém perdido dentro da religião, é a esse que você tem que ir e pregar o Evangelho. Eles deveriam agir como eles estavam vendo Jesus agir. Era uma missão objetiva, representativa, eles eram embaixadores. Mas esse texto fala que essa missão que Jesus deu a eles era uma missão também estratégica. E a estratégia de Jesus, eu acho que quem disse isso para a gente, nessa frase que eu vou citar, foi Ben Wong, e é maravilhosa. A estratégia de Jesus são pessoas. Tudo mais é secundário. Qualquer coisa que se faça, se não tiver pessoas, vai ser complicado. A estratégia de Jesus é pessoas em transformação, alcançando pessoas para serem transformadas. A estratégia de Jesus é simples. Não tinha que levar muitas coisas. Eles tinham que estar presentes de corpo e alma na missão. Eles tinham que vestir a camisa. Eles tinham que ser ousados. Eles tinham que se dispor. Não precisava muita coisa. Deus gosta de usar pessoas. Deus usa as pessoas nas nossas vidas. Às vezes Ele usa os anjos. Aliás, eu até acredito que Ele usa muitas vezes os anjos, sem que a gente se dê conta ou perceba. Às vezes a gente percebe, eu não sei se você pensa como eu, mas eu quero tomar a liberdade de dizer como eu penso a você em relação a essa questão dos anjos. Eu já tive algumas experiências com os anjos, só que não acho que eu vi algum. Eu não vi, mas eu sei que ele estava presente. Eu não vou citar lá da minha infância, porque eu já citei aqui algumas vezes e vocês não vão querer ouvir de novo. Mas, por exemplo, assim, todas as vezes que eu estou me dirigindo a algum lugar, seja de carro, seja de moto, ou seja a pé, que eu realmente me dei conta que foi um livramento do Senhor, eu sei que foi um anjo. Eu sei que foi um anjo. Não fui eu que cheguei, bom, vai acontecer alguma coisa, opa, vou olhar. Não, foi o anjo. Eu me lembro que uma vez indo para o Nordeste de carro com meu irmão, podia ter acontecido comigo, mas aconteceu com ele. Nós estávamos num Gol 1.6 quadradinho, verdinho, que eu tinha comprado do meu pai, e a gente estava mais ou menos a uns 100, 100 e poucos quilômetros por hora, e o Carlinhos deu uma cochilada, a gente almoçou, ele deu uma cochilada. Quando eu abri o olho assim, o carro estava indo de frente com a carreta. Aí eu fiz assim, e voltei, bem devagarinho, eu não sei, é um anjo, só pode ser um anjo. Eu fiz assim, eu podia ter puxado, estava acabando de abrir o olho, né, apavorado. Eu consegui ter a condição, não sei como, dada por Deus, eu tirei o carro, botei o carro, o Carlinhos acordou, tal, falei, Carlão, para aí, vamos lá, deixa eu pegar daqui para frente. Foi um anjo. Outra vez, saindo de férias com a minha família, entrando ali para Maringá, depois que você sai de Cascavel, como quem vai para Maringá, na primeira curva, uma carreta vindo, eu indo com a minha família, um cara vem a milhão cortando a carreta na curva. Também, um anjo foi lá e abriu meus olhos, me mostrou na hora, porque às vezes você está ali, está falando com um, ou está mexendo no som, e assim é. É igual aqueles vídeos, irmãos, que você recebe às vezes no WhatsApp, sabe, ou no YouTube, que aparece assim, olha só, tem gente que não acredita em Deus ou em anjo. Aí aparece aquelas coisas que você fala, meu Deus do céu, será que o cara ainda não enxergou que Deus existe? Deus usa as pessoas, usa os anjos, e quando é necessário, isso é muito pouco, isso é raro, ele usa até os animais. E se for muito, extremamente necessário, porque está faltando gente e anjo, é brincadeira, né? Anjo não falta, mas e animais disponíveis por ali, Deus usa as pedras. Mas Deus vai usar.
a missão será cumprida. Por mim, por você ou por alguém, Deus vai fazer. Essa foi a minha terceira conclusão. Minha quarta conclusão dessa passagem, que eu acho linda, maravilhosa, e eu nunca tinha pensado e ministrado sobre ela, é que aquela missão era uma missão não só espiritual, mas por ser espiritual, era uma missão de fé. E é isso aí. Você vai e você acaba tendo que depender dos outros. A gente gosta de fazer as coisas quando tudo está bem, quando a gente tem todas as coisas, quando a gente faz o nosso checklist e está tudo ok, está tudo bem, não falta nada e nós podemos ir, nós nos sentimos seguros e saímos. Mas aqui não tinha isso, eram instruções curtas, rápidas, quase nada e pé na estrada. Deus vai com vocês. Não esquece o que vocês têm que fazer. Exigia fé. E a comida da estrada? Não se preocupa. E a roupa? Se sujar, acontecer alguma coisa, a gente for atacado por uma fera ou por um grupo de salteadores, não se preocupa. E Jesus, e onde é que a gente vai descansar? Vai dormir na estrada, aí, em qualquer lugar? Não se preocupa. Era uma missão de fé. E pelo texto, olhando o texto, fica claro, pelas instruções de Jesus, que as pessoas a quem eles estavam sendo enviados, os povoados por onde eles passariam, essas pessoas seriam resposta de Deus para a vida deles. Eles seriam supridos por elas. E ainda hoje é assim. É assim. A gente vai servindo, trabalhando, e Deus vai cuidando da gente na medida em que a gente vai caminhando e se dispondo na presença dEle para ser usado por Ele. Os missionários, aqui no caso os apóstolos, e hoje em dia os missionários assim que não têm um emprego formal, com salário formal, que sabe o que ganha, não, ele não sabe o que ganha, o que vai entrar, essas pessoas elas vivem ainda hoje com essa mesma expectativa, nessa mesma dependência. Chegam, conhecem uma pessoa, outra, uma família, às vezes já é amigo e tal, se hospedam, se alimentam ali, abençoam aquela família, e isso é maravilhoso, era uma missão de fé. Vão, quem receber vocês, entre na casa e fique lá, até o final, não fica pulando de casa em casa, fica lá, abençoa aquela família, toca a vida deles, e eles vão ser instrumentos de Deus para abençoar vocês. E é assim, era uma missão de fé. Era uma missão de impacto. Porque, gente, imagina, está saindo aqui uma equipe, um grupo, vocês vão dar uma volta, vocês vão lá em Três Lagoas, vão no Porto Meira, depois vocês vão chegar ali mais próximo, ali da Aparecidinha, depois vocês vão ali um pouquinho mais para frente, já quase em Santa Terezinha, e vocês vão fazer essa parte aqui até Céu Azul, sei lá, até São Miguel. E vão fazer o quê? Vocês vão sair pela rua e vão visitar algumas casas, algumas empresas, e vocês vão fazer o que os discípulos fizeram. O quê? Se dispor e obedecer, estar na mão do Senhor, andar e ver o que vai acontecer lá, e onde Deus vai guiar, o que Deus vai fazer. Você sabe o que pode acontecer, o que deve acontecer, mas você não sabe exatamente onde e com quem vai acontecer. Mas quando acontecer, o reino de Deus, o poder de Deus, a presença de Jesus, o amor de Deus, de Jesus, vai transparecer, vai ser experimentado, as pessoas vão ser impactadas. Era uma missão onde haveria impacto. Pessoas se converteriam, pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas. Foi um impacto enorme quando Jesus visitou aquele homem endemoniado, expulsou o demônio dele. Por alguma razão que a gente desconhece, o Senhor mandou os demônios ir embora, mandou entrar numa manada de porcos, os porcos se suicidaram, se jogaram no abismo e os caras ficaram loucos porque afetou a economia e falou: vaza, Jesus, some daqui, você está dando prejuízo para a nossa empresa. Mas foi um impacto. E deve ter sido mais impacto ainda quando Jesus fala para ele: olha, eu sei que você quer caminhar comigo, mas não é hora, volta, vai lá para sua casa, mostra o que aconteceu com você, fica com a sua família e influencia o lugar onde você está.
Só que também, numa missão de impacto, existe aquele impacto contrário, que não é esse que a gente fica feliz, que é o que eles também enfrentaram, e Jesus alertou: vocês vão encontrar oposição, vocês vão encontrar dura resistência, vocês vão ser talvez xingados, apedrejados, as coisas vão pegar para o lado de vocês. E é assim mesmo. A gente é ridicularizado quando a gente fala de Jesus, a gente é deixado de lado, as pessoas dão uma vazadinha aqui e acolá, vão saindo de fininho. Mas sempre onde Deus nos leva, e quando a gente identifica uma pessoa que precisa do Senhor, aquela pessoa vai nos dar atenção, não a nós, vai dar atenção ao Senhor, que vai se manifestar através da nossa vida. E aí Jesus fala: olha, se vocês encontrarem uma resistência a ponto de ninguém querer receber, ninguém querer ouvir, não entrem na carne, não sai no braço, não xinga, não amaldiçoa, não julga, não critica, não faz nada. Sai daquela cidade, sai daquele povoado, bate o pó da sandália, em sinal de protesto, ou para dizer o seguinte: olha, sobre a vida de vocês, sobre esse povoado, lugarejo, vilarejo, olha, o sangue de vocês não mais está sobre as nossas cabeças. Nós viemos aqui para levar Cristo, o Evangelho, o amor, o poder de Deus, os propósitos de Deus. Vocês não quiseram, beleza, a gente está indo embora. Bom senso, prudência, sabedoria. Jesus ensinava os discípulos a fazer isso. Não tem que entrar, vamos sair chutando isso aqui, vamos mostrar quem tem poder nesse negócio, quem que manda nessa bagaça, nós somos do reino. Não. Sai, relaxa, não é tempo. Nem Jesus entrou na sua vida à força. Nós não podemos levar Jesus à força para as pessoas. E nessa missão, Jesus alertou: olha, vocês vão ter que sair de algumas cidades, provavelmente. Gente, eles tinham acabado de ver Jesus ser rejeitado em Nazaré. Não era nada assim: nossa, que novidade é essa, Jesus? Não, mas agora Jesus não estaria com eles. Eles estariam sozinhos. Mas eles eram embaixadores do reino, tinham que viver como Jesus, se comportar como Jesus, ser como Jesus. E Jesus poucas vezes foi duro, e quando foi duro com os religiosos, com a população em geral, com as pessoas sofridas, com as pessoas rejeitadas, fragilizadas, que sofriam preconceitos, discriminadas. Ele era bondoso, amoroso, misericordioso. A última conclusão era que aquela era uma missão vitoriosa. Eles estavam vendo Jesus ter vitória sobre o reino espiritual, sobre o reino humano, no sentido das coisas mais do corpo, do físico, que todo mundo vê, enxerga. Eles estavam vendo Jesus vencer. E quando Jesus manda a gente para uma missão, é para vencer, independente das circunstâncias, dos desafios, de alguns momentos de frustração, mas é para vencer. Jesus nos chama, e não nos chama e diz assim: agora vai, depois que vocês se quebrarem, se arrebentarem, eu vou lá e faço uma massagenzinha, curo uma feridinha no seu coração. Não, Jesus chama, o texto diz claramente: chama os discípulos para si, para estar com Ele, e depois, ao enviar, os instrui. Jesus chama, Jesus capacita, e Ele não coloca nas nossas mãos alguma coisa que seja inútil. Ele sempre fornece o equipamento certo. E naquele caso, o equipamento era muito sucinto, muito simples, muito pequeno, muito fácil de carregar. Mas o principal equipamento era eles. Foi assim com Moisés. Um cajado, igual o Diego comentou hoje de manhã na reunião de liderança. Na frente, um mar intransponível. Atrás, um exército imbatível. Do lado, beco sem saída. E agora, Deus? Quer dizer que o Senhor tirou a gente? Deu uma missão para a gente sair do Egito e ir lá para Canaã, e a gente vai morrer? Ou esmagado, atropelado, com lança fincada no peito, ou todo mundo vai morrer afogado? Senhor, e aí? O que a gente faz, Deus? Moisés, marcha, pega esse cajado,
toca as águas e manda o povo ir para frente. Ele tinha o equipamento certo, para a hora certa, funcional. Davi, uma funda, brincava com aquilo, era treinado naquilo. Num determinado momento, numa caminhada para atender uma demanda dos seus irmãos, ele vai e se depara com ofensas terríveis do dito gigante Golias, e Deus levanta ele com uma indignação enorme, numa dependência enorme. Já tinha passado também, como os discípulos, por alguns treinamentos, e ele com uma fundazinha e algumas pedras, ele arrebenta aquele gigante. Jesus, eu não vejo Jesus com cajado, com nada. Jesus tinha a palavra, e tinha a equipe dele, tinha a intimidade 100%, a conexão 100% com Deus, sempre no tempo certo, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, pelas razões certas. Jesus era o próprio equipamento. Paulo, seus livros e sua história, indo a vários lugares, sendo usado por Deus, tendo as suas missões e incursões em várias sociedades, em várias cidades, levando o reino, levando o amor de Jesus, proclamando arrependimento, fé, salvação, vidas sendo transformadas. A missão era uma missão de vitória. É assim comigo, é assim com você. Jimmy, eu tenho uma alegria enorme. O Jimmy é um dos caras que tem, ao longo de muitos anos, me chamado, junto com outro irmão que está aqui, não sei se está aqui hoje, o Fábio, ele dizendo, vamos jogar tênis, vamos jogar tênis. Tênis é uma coisa que eu já não jogo mais por prazer. Eu jogo, mas não é uma coisa que hoje me desperta prazer. Mas eles sempre me pegam no pé. E um dia, através do Jimmy, me veio o despertamento para, poxa, eu tenho uma raquete, eu tenho uma experiência, o que eu posso fazer com isso? Eu lembrei do Núcleo Criança de Valor, e lá a gente começou um projeto, um protótipo de um trabalho para ensinar tênis. Corri atrás de vários amigos, consegui raquete, roupa, sainha, blusinha, tênis, bolinha, rede, e nós montamos lá, não tinha ainda cobertura, uma quadra de tênis, e nós dávamos aula para umas 40 crianças. Fiquei 1 ano trabalhando no Núcleo Criança de Valor, terça-feira e quarta-feira, um dia era de manhã, um dia era tarde. Deus já tinha me dado essa raquete há muitos anos lá atrás, e um desejo, a minha esposa é testemunha disso, de que eu pudesse em algum momento da minha vida abençoar as pessoas que não teriam possibilidade de jogar tênis, porque é um esporte caro. E assim foi, e hoje tem já há alguns anos tênis no NCV. Hoje a gente tem crianças no NCV disputando torneio aqui em Foz do Iguaçu. Hoje nós temos uma escola, a melhor escola de tênis de Foz do Iguaçu, que cedeu 10 vagas para as crianças do NCV, gratuitamente treinar. Tudo começou com uma sementinha, apenas uma disponibilidade, dizer, vou me colocar na mão de Deus. Mas além dessas conclusões, irmãos, eu estou terminando. Eu chego a algumas lições que eu aprendi nessa semana com os irmãos. Primeiro, quando a gente anda na vontade de Deus, baseado nessa história, nessa narrativa, baseado nessa experiência dos discípulos, quando a gente anda na vontade de Deus, os sinais nos acompanham. Irmãos, é na vontade de Deus que as coisas acontecem. Deixa eu ser bem franco, eu não vejo as coisas acontecerem e elas não acontecerão na minha vontade. Porque a minha vontade é manchada pelo pecado. Mas vai acontecer todas as vezes que eu tiver conectado, ligado, disponível para fazer o que Deus quer que eu faça. E a gente pode fazer coisas costumeiramente, e a gente deve também fazer coisas que não estão na nossa agenda. Nós temos que estar disponível para a vontade de Deus, a qualquer momento e em qualquer lugar. Mas é na vontade dEle que os sinais nos acompanham. Nós não fazemos os sinais acontecer. Eles acontecem quando nós estamos na vontade de Deus e quando existe necessidade real.
Aí a coisa acontece, porque Deus vê algo que pode acontecer, Ele vai fazer acontecer, a glória vai ser dada a Ele, aquela vida vai ser tocada, alcançada, liberta, salva, a bênção vai ser tremenda sobre a vida daquelas pessoas. Mas a exemplo do que aconteceu em Nazaré, Ele não faz os sinais e as maravilhas acontecerem. Nem Ele fez. Por quê? Porque Ele falou assim, não tem sentido. Aqui não vale a pena. Aqui não há interesse, não há fome e sede da presença de Deus. Aqui seria para eles apenas um show pirotécnico. Mais um grande milagre, mais um que chegou aí e fez. Eles não estão abertos. E Jesus sai. Alguns poucos milagres e curas e vai embora. Triste pela rejeição e pela incredulidade. Essa foi uma lição que eu tirei dessa experiência dos discípulos. Andaram na vontade de Deus, as coisas aconteceram. Segunda lição, Jesus nos envia, mas são as outras pessoas que vão nos abençoar. Ele vai mover, irmãos, volto a dizer, crente e não crente, para que a missão dele seja cumprida, quando alguém está rendido e disponível nas mãos dele. Ele vai mover, ele vai prover em todas as áreas, o pouso, a hospedagem, a roupa, o alimento. Ele vai mover coisas poderosas, como navios que fez muitas vezes para Jocum, como um hotel para o Instituto Haggai, em Maui, no Havaí, ou os navios espalhados da OM, da Jocum. Essas missões não têm dinheiro para comprar isso. Deus proveu através de grandes empresários, de grandes pessoas. Ele vai mover uma casa para alguém morar sem pagar aluguel. Ele vai mover um trabalho para você poder sustentar a sua família. Ele vai usar um bem que você tem para você abençoar alguém e através daquela bênção, essa pessoa, essa família te abençoar. 2 vezes eu tive carro na minha vida e não tive um pila para botar combustível. E naquela época, Amélia, eu não era Uber, viu? Eu não tinha essa coisa maravilhosa de hoje em dia, entre aspas, que eu sei que não é assim, é um desafio, é um trabalho árduo. Mas sabe o que eu fiz? A missão falou, eu preciso de veículo, eu preciso buscar pessoas no aeroporto, rodoviária, a gente só tem uma Kombi e a Kombi não é suficiente. Eu falei, gente, eu tenho um Uno Mille. Está parado, como é que eu posso ajudar? Você dirige para a missão? Eu falei, dirijo. Vocês põem o combustível? Colocamos. E assim eu fiquei 1 ano me deslocando na cidade, de um lado para o outro, levando pessoas e também atendendo as demandas da minha família com recurso de outras pessoas. Aqui em Foz também eu experimentei isso aqui. E foi bênção. Terceira lição, a igreja tem uma responsabilidade muito grande em relação àqueles que servem a Deus em tempo completo e integral. A gente precisa ajudar, segurar a corda dos irmãos que estão descendo no poço, que tem aquele desenho lindo que a gente nunca esquece, né? Alguns segurando a corda e uns irmãos pendurados, escalando o poço para socorrer quem está se afogando lá embaixo. Ou a gente precisa segurar a corda para aqueles que se lançam ao mar, para ajudar a resgatar quem está se afogando nas águas da vida. A gente precisa segurar a corda. A gente quem? Eu, você, a 100. Quando Deus nos chamou para ser igreja, porque foi Ele que nos chamou para ser igreja, Ele disse que nós seríamos uma igreja missionária. E nós fizemos missões muitos anos na nossa vida, muitos anos, nós enviamos missionários, nós formamos missionários, nós formamos pastores, nós ajudávamos no sustento de missionários da nossa comunidade, de fora da nossa comunidade, vinculados à nossa missão, fora da nossa missão, nós ordenamos pastores, essa é uma responsabilidade nossa. Nós fomos chamados para fazer missões. Missão possível, missão na sociedade, missão é nossa missão da igreja. É conosco que Jesus está contando.
E a missão não mudou, irmãos. A missão continua sendo a mesma. O tempo mudou, a sociedade mudou. Muitas coisas avançaram, muitas coisas em termos de tecnologia, nasceram. Mas o ser humano é o mesmo, a necessidade do ser humano é a mesma. Por isso Deus conta comigo e com você. Para que a gente faça essa missão que é possível nele e pessoas venham para o reino. Eu não sei se você lembra, mas olha o que diz o texto, no final do texto, o versículo final diz assim: então no 12, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Aí diz Marcos, eles expulsavam muitos demônios, curavam muitos doentes, colocando azeite na cabeça deles, ou seja, a coisa aconteceu. Por isso que é uma missão de vitória, porque quem nos envia é Jesus. Irmãos, o meu crescimento, o seu crescimento em Deus depende do amor que você entrega ao seu próximo. Se, preste atenção, você se fechar no casulo, você vai ficar preso dentro dele, vai morrer dentro dele. Escolha você o que você quer, viver com Deus para Deus ou morrer dentro de si mesmo. Deus te equipou com dons, com talentos, te chamou, tem te enviado. Para quê? Você pode reler esse texto com calma. Para tudo isso que eu falei para você, para tudo que os discípulos viveram. Não fique preocupado com o que tem pela frente, simplesmente caminhe. Deus vai fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, para a glória dele, mas você e eu precisamos estar caminhando. A gente precisa sair para tirar as pessoas da garra do diabo e contra o inimigo, derrubar o inimigo. A gente precisa fazer isso, a gente precisa compartilhar o amor de Jesus, a palavra, a gente precisa orar pelos enfermos, pregar o ano aceitável e a libertação para os cativos. Irmãos, venha, toda terça-feira de manhã a gente vai na casa de recuperação. Você tem tempo? Quer vir? Vem comigo, vem com o Jimmy. Tem um grupo de irmãos que vai toda terça-feira nos UPAs entregar lanche, comida, abraço, oração. Vai com eles. Tem um grupo de irmãos que quinzenalmente está no núcleo Criança de Valor com crianças que estão vulneráveis. Não dá nem para dizer aqui o que elas vivenciam. Vem com a gente. Vamos pôr a mão na massa. É 1 hora, 1h30. Veja como é bom. A sua cura está em você trabalhar pela cura do outro. O seu crescimento profissional está em você servir bem o seu cliente. O crescimento do reino está em a gente servir as pessoas que estão fora do reino. É uma bênção fazer parte dessa missão. É um privilégio. Que Deus possa conduzir você nessa semana para tocar em alguém, tá bom? Eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar.